Bom dia, boa tarde, boa noite. Ceságio, Academia Isabelense. Hoje, gente, rapidamente uma aula sobre cultura jurídica. Vejam, eu já estava aqui com o Código Civil na mão. Já vou destacar o artigo que você tem que olhar para acompanhar a nossa aula. Aí sobrevém essa publicação. Olha que interessante essa publicação, que não é nossa, é do da Costa Henrique. Ele publica aqui na rede social Está classificado aqui como anúncio, gente, ó. Mas vem muito a calhar, ó. Ele diz o seguinte: não sou eu que estou falando, é o da Costa Henrique. Veja, tradição não é inventada. Tradição é uma conexão à história, mesmo quando já não lembramos de onde viemos. E aí continua. Aí ele continua com um texto falando sobre tradição, e aqui então fica claro qual é a tradição que ele está falando. Uma tradição gaúcha, é um conjunto de crenças, valores, saberes e símbolos símbolos que um povo escolheu guardar. É passada de pai para filho, que é de avô para neto, de mate em mate. Mas, acima de tudo, ela se sustenta na história. Sem história não há tradição, há apenas costume. Então, aqui na publicação que eu estou trazendo para vocês, fica bastante, passando mais uma tela, fica claro de qual tipo de tradição que o colega aqui, o Henrique da Costa, ele está trabalhando. Ele segue falando, quando esquecemos o que moldou quem somos, nossa tradição vira folclore de fim de semana. As pilchas, o lenço, a lança, o cavalo, o mate, as danças. Tudo perde o sentido se não lembramos o porquê. E aqui um alerta: o gaúcho não nasceu pronto, foi forjado em lutas e revoluções, um verdadeiro legado. Presta atenção para isso que ele está falando. Tradição, aí ele conecta com folclore, ele já havia falado em história, de novo, fala em história, ele diz assim, redescobrir a história é o único jeito de manter viva a tradição. O conhecimento, nesse caso, é o único remédio para a perda da identidade. Só entende o presente quem conhece o passado. Então, veja, eu nem vou continuar porque você já entendeu. Ele tem mais coisas aqui, segue o post. Mas eu não vou continuar só para você entender o que, gente. Veja, vamos passar mais um aqui. Foi pensado nisso que escrevi. Ele é autor de um livro. Eu não conheço. Eu cheguei agora aqui. Eu só estou pegando o exemplo para fazer a comparação necessária aqui nesse encontro de hoje. Vamos mais um pouco, então. Foi pensando nisso que escrevi Tipos Gaúchos na Revolução de 1923. Provavelmente é um livro, né? O livro. O livro é um mergulho visual e histórico na última das grandes revoluções do Rio Grande do Sul. Cada fotografia, cada análise, cada detalhe de pilcha, de arreios, de usos, costumes e heróis é um reencontro com a nossa própria origem. Vamos mais uma tela. Porque tradição não se inventa, se herda, se aprende, se vive. Então agora a gente fica claro, né, que ele está falando de um livro para quem acredita na tradição. O nome do livro é Tipos Gaúchos na Revolução de 1923. Então a gente foca nesse conceito de tradição, que agora nós vamos mudar
a tela para uma outra concepção de tradição. Você viu do que ele falava, usos, costumes, dentro de um contexto de história, de folclore, e ele não fala, mas eu vou incluir uma palavrinha aqui, que aí vai fazer a conexão completa com aquilo que nós queremos abordar aqui, que a palavra é antropologia. Vejamos agora então a segunda tela, veja. Voltamos. Voltamos agora com uma outra tela, gente, ó. Tradição. Esse aqui é o artigo 1267 do Código Civil Brasileiro. Ele fala da tradição. Vamos ver o que ele diz. No artigo 1267, ele fala o seguinte: a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Veja, então aqui nós havíamos falado lá em tradição, naquele post onde o colega referiu uma obra de cultura gaúcha, uma obra que envolve folclore, história, etc. E aqui agora, então, nós estamos no mundo do direito, estamos destacando o artigo 1267, quando aqui, ó, a seção, nós estamos na seção número 4, onde fala da tradição. Nós lemos o artigo 1267, agora nós vamos ler o parágrafo único do artigo 1267. O parágrafo 1 diz o seguinte: subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo cônstito possessório, quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, restituição da coisa que se encontra em poder de terceiro, ou quando o adquirente já está na posse da coisa por ocasião do negócio jurídico. Veja, então aqui qual é o contexto, gente? Presta atenção. Qual é o contexto que nós estamos trabalhando? O contexto aqui é direito civil, é um negócio jurídico e é o momento da tradição. Então, retomando, o que é a tradição por direito civil? Recapitulando, ó, 1267, a propriedade das coisas não se transfere nos negócios jurídicos antes da tradição. O que é a tradição, gente? É a entrega do bem. No mundo do direito, a palavra tradição, o termo, a terminologia, o que significa tradição? A entrega do bem dentro de um negócio jurídico. Isso aqui é direito dos contratos. É uma área fundamental para quem trabalha com direito civil. Não é o nosso caso, porque nós trabalhamos com constitucional, com direito penal e constitucional. Agora, para quem trabalha com, eu estou tentando pegar o foco aqui, ó, o Código Civil, no meu código, página 190, artigo 1267, depois vem o 1268 na continuação. Nessa seção, então, são apenas 2 artigos de lei, tá? O 268 fala assim, ó, feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa oferecida ao público em leilão ou estabelecimento comercial for transferida em circunstâncias tais que ao adquirente de boa fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar o dono. Gente, isso aqui é direito civil na veia. Isso é direito dos contratos. Isso é uma relação entre partes privadas. Não envolve diretamente o Estado juiz, num primeiro momento. Claro que sempre que houver na lide a
a necessidade de dar vistas ao MP. Isso vai acontecer em alguns casos específicos, não é o caso aqui a gente entrar nesse detalhamento, mas tão somente porque a gente quer chamar a atenção vossa do detalhe dessa palavrinha aqui, ó, tradição. Tá entendendo? Então, para concluir, gente, rapidamente hoje, para concluir, a palavra tradição, a expressão tradição, o trabalho com essa denominação é muito distinta quando você transfere do mundo das ciências sociais para as ciências jurídicas. Nas ciências jurídicas, tradição é isso que nós lemos aqui no 1267. Nas ciências sociais, tradição é aquilo que nós lemos no post do colega, do amigo, que escreveu um livro sobre cultura gaúcha. Então, veja, eu só quero chamar a atenção aqui no final para o seguinte, gente, quando você quer estudar direito, você não pode pegar um dicionário comum. Digamos assim, ó, você está entrando no mundo do direito, seja pela academia, ou seja por iniciativa própria, você pode se preparar dentro do mundo jurídico, hoje em dia, com essa série de disposições aí de videoaulas, de alternativas online, né, que você tem de formação. Então você pode, tanto dentro da academia quanto fora, buscar uma formação, não é informação, né, gente? Informação é diferente de formação. Informação é aquilo acessório, fortuito, aquilo que você ouve lá eventualmente e depois apaga. Não, formação é diferente, é uma coisa sistemática, estruturada, que você vai e vem e busca, então, um entendimento dentro do universo de autopreparação. Isso é possível fazer, como a gente faz, outros tantos fazem, mas, então, se você prestar atenção nisso, atenção, cidadão, se você está querendo entrar no mundo do direito, você vai ter que ter um vademécum, você vai ter que ter um dicionário das ciências jurídicas específico, você vai ter que ter um cuidado, porque a palavra que tem um significado no mundo do direito não encontra analogia fora do mundo do direito. E essa própria expressão mundo do direito, quando a gente começa a estudar direito, ela parece um tanto quanto forte demais, ou confusa, ou talvez até inadequada, mas não é isso, gente. O mundo do direito é o mundo do direito. É como se houvesse um mundo à parte. Então, eu já escrevi bastante sobre isso, que quando eu inicio o processo de formação acadêmica em instituição formal de ensino no mundo do direito, qual é a minha sensação? Qual é a minha percepção? Que eu estava dentro de um curso de letras. Que letras são essas? De letras jurídicas. Tá entendendo? Porque eu já vinha das ciências sociais e já sabia o que era tradição nas sociais, mas não sabia o que era tradição nas jurídicas. Tá entendendo? Então, eu tive que rever todo um caminho, uma trajetória, uma análise de pensamento que eu tinha anteriormente das sociais para entrar nas jurídicas. Então, é só esse detalhe, é apenas um detalhe que eu estou chamando a atenção aqui para você, e eu chamei de antropologia jurídica, porque então, o que é antropologia jurídica, gente? A antropologia jurídica é justamente esse momento de encontro. O que é antropologia jurídica, assim, grosso modo? É o momento de encontro das duas ciências, das sociais com as jurídicas, pegando o aspecto antropológico. Por quê? Porque nós estamos falando de cultura jurídica no mundo do direito e nós estamos falando de cultura da tradição do mundo das sociais. Está entendendo? Nas sociais, então, saberes e fazeres. No mundo do direito, a cultura jurídica, que com base na legislação, como nós lemos o artigo de lei, mas também avança mais do que a lei, porque tem a jurisprudência, a doutrina e a jurisprudência, certo? Então, para quem ainda não está adaptado a esses termos, dá uma olhada o que é doutrina, o que é jurisprudência, e foca nisso. Você não pode pegar um dicionário comum, esse que a gente costuma usar aí de língua portuguesa, quando for estudar direito. Você vai ter que ter um dicionário específico. Também é assim nas sociais. Se você vai para as sociais, também não dá para ficar só no dicionário padrão comum, convencional do colegial, entendeu? Eu cito, por exemplo,
um grosso compêndio que nós temos aqui, que é o Dicionário de Ciências Sociais, editado pela Fundação Getúlio Vargas, que é um dicionário específico e preparado e orientado para as ciências sociais. O dicionário, e vou citar então um exemplo, eu vou deixar como referência, o dicionário que a gente usa para ciências jurídicas, você nem precisa comprar. Você tem a USP, a Universidade de São Paulo, disponibiliza na internet um dicionário específico online para a questão jurídica. Então, quando você tem dificuldade, por isso que eu digo, quando eu falo Wikipédia, né, gente, porque a pessoa às vezes, tu insiste com essa história de Wikipédia. Não, mas o Wikipédia é uma enciclopédia eletrônica, autogerada, administrada pelos próprios usuários. Então, a Wikipédia também não te ajuda muito nisso. Ela te ajuda um pouco, mas se você quer o dicionário específico, você vai no site da USP, digita o dicionário jurídico online, que você vai ter acesso, então, a essa bibliografia especializada. Ok? Muito obrigado pela atenção de todos, fica a dica, bons estudos, até o próximo encontro.